Pai, seja convosco, amados, trazendo para vocês aí uma pequena mensagem. Na verdade, é uma mensagem para todos nós, né? Eu preciso muito dessa mensagem, aprender com essa mensagem. E a Bíblia, ela é fantástica, né? Ela sempre tem algo para ensinar, mesmo que seja o mesmo versículo, a mesma história, tem várias coisas que você pode extrair dali, que você talvez nunca tenha pensado. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 3, vai falar bem assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu a semear. Saiu para semear. Na versão da linguagem de hoje, outras versões vai falar: o semeador saiu a semear. E a primeira coisa que eu quero que vocês, que nós, todos nós, reparemos nessa história é que Jesus disse: o semeador saiu para semear. Não diz que o semeador saiu para escolher uma boa terra, onde pudesse ter fruto, onde pudesse ter boa plantação. Simplesmente fala que o semeador saiu para semear. E se a gente seguir nessa história, no verso 4 diz assim: quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era tão funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram porque não tinha raízes, não criaram raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. Então, a gente pegar o ensinamento imediato dessa história é que a gente tem que procurar uma boa terra, então. Muitos podem pensar: não, mas Jesus disse essa parábola, que ele queria extrair esse exemplo, e a gente deve plantar em boa terra. A gente não deve plantar num lugar ruim. A gente não deve plantar em meias pedras. A gente não deve plantar onde que vem as pessoas, outras pessoas, e ali sufocam a sua mensagem, roubam a sua mensagem, se alimentam somente da sua mensagem e depois vão embora. Ou aquelas terras ali, aquelas sementes que não criaram raízes, e aí quando apareceu o sol, que no caso seria a dificuldade da vida, a dificuldade de ser um cristão verdadeiro, queimaram, e daí essas pessoas não ficaram, não criaram raízes no Evangelho. Esse é o primeiro ensinamento, talvez, que a maioria de nós extraímos dessa mensagem. Mas a outra coisa que podemos perceber é que não devemos escolher uma boa terra. Devemos trabalhar como semeadores do Senhor e sair para semear o Evangelho, não importa se a terra é ruim, se a terra tem espinho, ou se alguém vai tentar atrapalhar, se alimentar somente da mensagem, dessa semente, não vai criar planta e vai embora. Não vai criar raiz e vai embora. Ou por causa que vinha a primeira dificuldade e não vão ficar, porque não tem raízes fortes o suficiente. Porque a gente se apegou ali na boa terra, naquelas que ali produziram, deram muitas plantas, deram mais de 100 por um. Então vamos escolher essa boa terra e semear nessa boa terra. Mas qual é essa boa terra? O único que sabe dessa boa terra, no caso o semeador, é o dono da fazenda. Muitas vezes o semeador não é o dono da fazenda. Muitas vezes o semeador é o funcionário, e nós somos o funcionário. Nós somos os servos que estamos semeando. Nós somos os semeadores. Alguém mandou-nos a semear. Não para escolher terra. Não para escolher o lugar que eu devo ir. Mas deixar ser guiado, porque o trabalho que vai fazer brotar, o trabalho o trabalho de fazer criar raiz é o Espírito Santo. O nosso dever é semear a palavra. E não devemos fazer acepção de pessoas, escolher pessoas a qual jogar a semente. Não, devemos sair a semear, ser verdadeiros semeadores, lançar a semeadura. E o trabalho de fazer ali brotar e dar fruto, frutificar, fazer essa planta
criar raiz é do Espírito Santo. O nosso trabalho é fazer a pessoa conhecer a mensagem do Evangelho através da semente que você vai lançar. E a terra é o coração. E muitas pessoas têm um coração cheio de pedras. Muitas pessoas têm um coração cheio de espinhos, que são feridas muito profundas. Esses espinhos dessa parábola podem ser o coração da pessoa. Essa terra cheia de espinhos pode ser o coração da pessoa. Que no coração dessa pessoa tem espinhos que representam ali feridas profundas que vêm e sufocam a mensagem. E aí ela não consegue florescer. O evangelho não consegue crescer porque essa pessoa se fechou de uma maneira. Mas o Espírito Santo tem como quebrar. Tem como quebrar esse espinho. Tem como quebrar esse espinho. Então é por isso que a gente não deve. Eu quero que você repare bem no verso 3. O semeador saiu a semear. Nós não devemos escolher em que local vamos semear. Porque ali caíram. Pode ser, mas caiu ali. Não era a intenção do semeador que a terra caísse num lugar cheio de espinhos. Num lugar que não tivesse raiz, a possibilidade de criar uma raiz. Era a intenção do semeador que a semente caísse em terra boa, para que ela gerasse fruto, como foi a que gerou muito fruto, como que deu muita plantação, que os grãos deram mais de 100 para 1. É a intenção de todo semeador lançar a semente, lançar o evangelho, e desse evangelho criar muito fruto, vir muita gente. Mas é que o fato é, o semeador saiu a semear. E na hora que a gente vai a semear, vai cair, porque na história caiu. Caiu em lugares que não eram para cair. E que o trabalho de Deus, o Deus é tão poderoso, que ele pode fazer brotar uma raiz aonde tem espinhos, pode fazer brotar uma raiz aonde não tinha condições de ter raiz. Como ali tinha muitas pedras, não tinha condições de ter raiz. Ou seja, você vai pregar para uma pessoa que vai lançar a semente na terra daquela pessoa, a terra que representa o coração da pessoa, mas ali tem muitos obstáculos que representam as pedras dessa parábola. Mas que Deus é tão poderoso que ele pode transformar e criar raiz mesmo em meio às pedras. Então esse ensinamento dessa parábola é muito grande. Devemos semear, sem escolher o lugar para onde iremos e deixar ser guiado pela vontade de Deus, pela voz de Deus, e parar de fazer acepção de pessoas. Eu não gostei de pregar neste local, não gostei de pregar para essas pessoas, então eu vou pegar o evangelho onde eu sou bem aceito. Mas nós vamos ter que ir em lugares inóspitos, em lugares sombrios, para tentar lançar uma semente e criar uma raiz para fazer a função a qual Jesus queria que todos fizessem. Sair a semear. E aí a semeadura vai ter conforme a vontade de Deus.